Não é o peso do mundo que nos esmaga. É o peso daquilo que insistimos em carregar, mesmo quando já não nos pertence. É o passado que não volta, as palavras que não foram ditas, as situações que não tiveram o desfecho que esperávamos. O sofrimento humano, na sua forma mais silenciosa, nasce da luta contra o inalterável. Este vídeo é um convite para algo mais profundo do que compreender o sofrimento. É um convite para reconciliar-se com a realidade, para entender, como ensinavam os antigos estoicos, que a verdadeira liberdade começa quando paramos de resistir ao que já é. Então, respire fundo. Deixe que estas palavras entrem com calma. E se fizer sentido para você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho aceitar. Que esta frase se torne o início da sua libertação. Vivemos em um tempo em que tudo parece estar sob nosso controle. Podemos mudar o corpo, o trabalho, o parceiro, o lugar onde moramos. Mas há algo que esquecemos no meio dessa corrida. Não controlamos o mundo. Controlamos apenas nossas respostas a ele. E quando esquecemos disso, nos tornamos escravos daquilo que não depende de nós. É por isso que sofremos tanto quando alguém vai embora. Quando um plano dá errado. Quando o tempo muda. Quando o corpo envelhece. Quando o destino toma outro rumo. Não é o fato em si que nos destrói. É a resistência interna àquilo que já aconteceu. Epicteto dizia: o que perturba o ser humano não são as coisas em si, mas a opinião que temos sobre as coisas. Essa frase, se realmente compreendida, tem o poder de mudar toda a forma como você encara o sofrimento. Não é o acontecimento, mas a narrativa que construímos sobre ele. Não é o fim, mas o que nossa mente diz sobre o fim. Pense nas vezes em que algo não saiu como você queria. Você ficou repetindo mentalmente o mesmo cenário, imaginando: e se tivesse sido diferente? Mas o passado não muda com o pensamento. O que muda é você, quando decide deixar de lutar contra ele. A mente humana tem o estranho hábito de acreditar que pensar demais é uma forma de resolver. Mas o pensamento, quando não tem direção, se torna uma prisão. Queremos controlar até o incontrolável. O comportamento dos outros, as circunstâncias da vida, o fluxo do tempo. E é aí que o sofrimento se instala. Sêneca escreveu: o destino guia aquele que o aceita e arrasta aquele que o resiste. Reflita sobre isso. Quantas vezes o destino tentou te guiar e você resistiu? Quantas vezes a vida te empurrou para uma direção, mas você se agarrou ao que já tinha, ao que achava ser o certo? Nós não sofremos apenas porque as coisas mudam. Sofremos porque não aceitamos que elas mudem. Queremos que o mundo se curve à nossa vontade. E quando ele não o faz, chamamos isso de injustiça. Mas a vida nunca prometeu justiça. Ela prometeu movimento. E resistir ao movimento é o mesmo que tentar segurar o vento com as mãos. Se isso está ressoando com você, pause um instante. Respire. Pense em algo que você está tentando mudar há muito tempo. Algo que simplesmente não depende de você. Agora pergunte-se: o que aconteceria se eu apenas aceitasse? Não como quem desiste, mas como quem entende. Aceitar não é se conformar. É se libertar da ilusão de controle. É reconhecer que existem forças maiores do que sua vontade, e que lutar contra elas só gera exaustão. Os estoicos chamavam essa arte de dicotomia do controle. Um conceito simples, mas profundamente transformador. Há coisas que dependem de nós, e há coisas que não dependem de nós. Depende de nós, nossas escolhas, nossos julgamentos, nossas ações. Não depende de nós. A opinião alheia, o tempo, a morte, o acaso, o que os outros sentem ou fazem. A sabedoria consiste em colocar energia apenas no que está ao alcance da nossa virtude. Mas o ego, esse pequeno tirano interno, quer sempre mais. Ele quer controlar até o que não tem dono. Por isso, quando algo foge do nosso controle, entramos em desespero. Queremos mudar o outro, justificar, entender,
consertar. Mas há dores que não se consertam, apenas se atravessam. É como o mar depois da tempestade. Você não apressa o acalmar das ondas. Você espera, você observa. E aos poucos o mar se refaz. Assim também é com a alma. Há momentos em que o melhor que podemos fazer é ficar quietos e deixar que o tempo haja. A sabedoria estoica não manda suprimir as emoções, mas entendê-las. Não se trata de se tornar uma pedra, mas de não se deixar arrastar pela corrente. Marco Aurélio dizia: se está fora do teu controle, aceita-o como parte da natureza. A natureza muda, as estações passam, o corpo se transforma. E quando aceitamos isso, encontramos uma paz que o mundo não pode roubar. Mas se resistimos, sofremos. E o sofrimento se repete até aprendermos o que ele tenta ensinar. Sofremos tanto por aquilo que não podemos mudar porque confundimos aceitação com derrota. Acreditamos que aceitar é desistir, quando na verdade é o primeiro passo para o equilíbrio. Não há liberdade sem aceitação. Não há sabedoria sem humildade diante do que é imutável. Guarde isso no coração. O sofrimento não é o inimigo. Ele é o mensageiro. Ele vem te mostrar onde você está lutando contra a realidade. Pense no fim de um relacionamento, na perda de um emprego, na partida de alguém que você ama. Todas essas situações têm algo em comum. Não estão sob seu controle. Você pode dar o melhor de si, agir com virtude, amar com verdade, mas nunca poderá decidir sozinho o resultado. E quando tenta, você se quebra por dentro. Porque o mundo não é um espelho da sua vontade. Ele é um campo de aprendizado. Cada perda é uma aula. Cada obstáculo, um professor. E cada frustração é um convite para amadurecer sua alma. Sêneca escreveu em uma de suas cartas: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. A maioria das pessoas não ousa aceitar. Elas preferem resistir, justificar, culpar. Mas aceitar exige coragem. A coragem de olhar a vida sem filtros, de dizer: é assim, e eu posso viver mesmo assim. É aqui que o sofrimento começa a se dissolver. Quando deixamos de perguntar por que isso aconteceu comigo e passamos a perguntar: o que posso aprender com isso? E você? Tem algo na sua vida que ainda dói porque você insiste em lutar contra o que não muda? Talvez uma pessoa que não sente o mesmo. Um tempo que não volta. Uma oportunidade que se perdeu. Feche os olhos um instante e imagine-se soltando isso. Não precisa entender. Não precisa perdoar agora. Apenas solte. Apenas aceite que o rio da vida está te levando para outro lugar. E se essa imagem te trouxe paz, deixe um like neste vídeo. Não por mim, mas por você. Que esse gesto simbólico represente o ato de soltar. Um pequeno clique, como quem diz: estou aprendendo a aceitar. A filosofia estoica nos ensina que o sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. Você pode chorar, pode sentir raiva, pode se decepcionar. Tudo isso é humano. Mas depois, lembre-se, o controle está nas suas mãos novamente. Não sobre o mundo, mas sobre como você vai reagir a ele. Epicteto comparava a vida a um jogo de dados. Você não escolhe os números que recebe, mas escolhe como vai jogar com eles. O bom jogador não lamenta a sorte. Ele usa o que tem e joga o melhor jogo possível. Essa é a essência da serenidade. Entender que o universo não está contra você. Ele apenas é. As coisas acontecem conforme a sua natureza, não conforme a sua vontade. E o papel do sábio é alinhar-se com essa natureza, não lutar contra ela. Marco Aurélio dizia que tudo o que acontece é justo, porque é parte do todo. O cosmos não erra, ele se ajusta. Nós é que interpretamos o fluxo com os olhos da carência. Queremos que o universo siga nosso roteiro, mas a vida tem seus próprios planos. Você pode ter perdido algo que amava profundamente. Mas quem disse que o amor acabou? Talvez ele só mudou de forma. Talvez ele tenha se transformado em aprendizado, em compaixão, em força. As coisas não morrem.
Elas mudam de lugar dentro de nós. E quanto mais resistimos, mais nos afastamos do que é essencial: a presença. A presença é o antídoto contra o sofrimento desnecessário, porque ela te coloca onde a vida realmente acontece. Aqui, agora. Não no passado que não volta, nem no futuro que não existe. Por isso, quando sentir dor, não fuja. Observe. Pergunte o que essa dor está tentando te mostrar. Talvez ela esteja dizendo: você está tentando controlar o incontrolável. E tudo o que precisa fazer é soltar. Os estoicos não ensinavam a eliminar emoções, mas a reorientar a energia delas. A raiva pode virar coragem. A tristeza pode virar compaixão. A frustração pode virar sabedoria. Mas só se você parar de resistir e começar a compreender. Sabe aquele momento em que você finalmente entende que algo acabou? Que não há mais o que dizer, nem o que esperar? Há tristeza, sim, mas junto dela vem um tipo de paz. Uma paz que só existe quando a verdade é aceita. É ali que nasce o amadurecimento. E amadurecer é isso. Entender que a vida não deve nada a ninguém. Que o destino não é cruel. Ele apenas segue o seu curso. Se você sente que precisa ouvir isso mais vezes, inscreva-se no canal. Aqui falamos sobre isso, sobre como atravessar o caos com serenidade, como encontrar paz no inevitável, como transformar dor em sabedoria. E se essa mensagem fez sentido, compartilhe com alguém que está tentando mudar o que não pode ser mudado. Às vezes, a maior ajuda é uma palavra que desperta. A verdade é que a dor é uma professora paciente. Ela aparece toda vez que nos esquecemos de como o mundo funciona. Ela nos chama de volta para o real. E o real é simples. Tudo muda, tudo passa, tudo flui. A questão não é como evitar o sofrimento, mas como viver com ele de forma consciente. Você pode se deixar quebrar por dentro ou se deixar lapidar. O mesmo fogo que destrói, purifica. A diferença está na forma como você escolhe atravessá-lo. Marco Aurélio dizia: a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Se os pensamentos forem de resistência, a vida se torna uma batalha. Mas se forem de aceitação, ela se torna uma dança. E o universo sempre dança, mesmo quando não ouvimos a música. Então talvez a resposta para o sofrimento não esteja em mudar o mundo, mas em mudar a forma como o vemos. Em vez de perguntar "por que comigo?", pergunte "para quê?". O porquê te prende ao passado, o para quê te projeta para o aprendizado. E nesse instante, talvez você perceba que nada realmente deu errado, que tudo o que aconteceu foi apenas o necessário para que você crescesse. O sofrimento é o solo onde a alma cria raízes. Sem dor, não há profundidade. Sem perda, não há entendimento. Sem aceitar o que não se pode mudar, não há liberdade. Antes de encerrar, quero que você faça algo simples. Pense em uma situação que ainda te causa dor. Agora diga em voz baixa: eu aceito o que foi e escolho seguir. Sinta o peso diminuindo. Sinta o coração abrindo espaço para o novo. A aceitação é o começo da transformação. Se esta reflexão tocou algo em você, deixe que ecoe através do like. É uma forma de dizer: estou aqui, estou despertando. Nos comentários escreva: hoje eu escolho aceitar. Que essa seja a nossa âncora coletiva de serenidade. E se você quer continuar aprofundando, inscreva-se no canal. Temos outros vídeos sobre como lidar com a perda, como vencer a ansiedade e como aplicar os princípios estoicos no dia a dia. Compartilhe este vídeo com alguém que está sofrendo por algo que não pode mudar. Às vezes, a cura começa com uma nova forma de ver. Até a próxima reflexão. E lembre-se, a paz que procura não está lá fora. Ela nasce no instante em que você para de lutar contra o que já é e começa a caminhar em paz com o fluxo da vida.